você. Me ajuda. Não, é só tocar, a igreja conhece. Não chores. Me ajuda. Me ajuda. Olha aí. Meu Deus. Quem cuida de você. Oh. E jamais esquecer. Eita glória. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te Dizer. e ele sabe Canta, lembra de você. Olha aí, meus amigos, de novo. lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Eita, vai pastor Estevam. mas mesmo Como assim? esse aí vou eu cantar. E onde colocar eu vou abençoar. Eita, Jesus, vamos lá. Aleluia. Deus mandou te dizer. Te falar. Eita, coisa linda, né? Que Deus nos abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus, estou meio rouco, irmãos, pode dormir, mas dá para ministrar a palavra de Deus. Evangelho escrito pelo evangelista Joel, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Capítulo de número 10, verso número 26 e diante. Vamos meditar na santa palavra de Deus. Palavra viva, palavra poderosa, palavra cheia de graça, prazer e alegria. Deus tem algo especial. Deus está falando com a sua igreja. Continue firme. O Senhor é contigo. Deus, sempre Ele quer nos guiar, nos orientar e nos ajudar nesta caminhada. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus algumas coisas que o próprio Senhor Jesus Ele falou. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, verso número 26 e diante. Meio sentados, quem achou de glória a Deus? Diz assim a santa palavra de Deus, capítulo 10, verso de número 26 e diante. Vamos ler. Vamos ler o 24. Rodearam-nos, pois, os judeus e interrogaram. Verso 24. Até quando nos deixarás a nossa mente em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não crestes. As obras que eu faço em meu nome, as obras que eu faço
em nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Oh glória! Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Oh glória! Aquilo que o meu Pai me deu, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. Verso número 30. Eu e o Pai somos um. Verso de número 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Senhor maravilhoso, eterno, glorioso Deus, Pai amado, eu quero te honrar nesta noite, Senhor, pela revelação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu quero me dizer o teu nome, Senhor. Eu quero te exaltar. Eu quero agradecer, Senhor, pela tua grandeza, pela obra linda em Cristo Jesus. Eu quero me dizer o teu nome, Senhor, pela tua soberania. Tu és Senhor de todas as coisas, e pela tua sabedoria em Cristo Jesus, pelo teu projeto divino, pela obra redentora, pela salvação, pela vida eterna. Quero te louvar, Senhor, porque a tua obra, a obra do teu Filho amado, que ele realizou, foi perfeita. A obra do teu Espírito Santo, ela é perfeita, Senhor. E nesta noite, abre a nossa mente, nosso entendimento, que todas as mentes esteja cativa à revelação da tua palavra, e que teu Espírito Santo continue falando com a tua igreja, porque não é a palavra do homem, não é a mensagem humana, mas é a revelação da tua palavra. A tua palavra por si mesmo, Senhor, ela é vida. A tua palavra por si mesmo, Senhor, ela é orientação, e ela é poder que age em nós e nos transforma, nos traz entendimento e revelação. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, trabalhe nos corações e nas mentes, porque sem o Senhor trabalhar, nada podemos fazer. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Quem quer dizer glória a Deus? Glória a Deus. Pode sentar. Amada igreja do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele estava na festa da dedicação no templo, e ali no templo havia muitas vidas que vieram adorar o Senhor e que vieram também celebrar aquela festa em que eles estavam reunidos. Mas ali naquele momento, naquela festa, existia
Não era pela festa maravilhosa. Eles estavam preocupados e a mente deles perturbadas, porque eles não conseguiam entender quem era Jesus. Eles não conseguiam entender a obra que Jesus realizava. Eles ficaram preocupados por quê? Porque eles não conseguiam ver em Jesus algo que era para ver. Eles não acreditavam que Jesus, ele era aquele que Deus enviou. Porém, a Bíblia deixa bem claro que um grupo chega e, atônito, pergunta a Jesus e chega e diz: verdadeiramente quem tu és? Diga quem tu és, porque o nosso coração, a nossa mente, ela está perturbada, ela está confusa, nós estamos suspensos, sem entender nada, e nós queremos entender. Aí Jesus para e diz: eu já vos disse quem eu sou. Eu já mostrei na minha vida que Deus age, e a obra que eu faço, eu não faço em meu nome, eu faço no nome do Pai. E o Pai testifica através daquilo que eu faço, quem eu sou. Só que Jesus, ele vai na raiz do problema. A raiz do problema é este, na vida daqueles que estavam questionando Jesus. Não adianta, sempre haverá questionamentos na tua vida, na vida de alguém que está seguindo a Deus. Por quê? Porque só quem pode revelar aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar, as pessoas não entenderão. Mas o que a Bíblia deixa bem claro é que Jesus, no verso de número 26, mas vós não credes. Por quê? Porque eles não criam, porque eles não entendiam, porque eles questionavam, porque eles estavam em dúvida. Por quê? Porque vocês não creem, e porque vocês não são minhas ovelhas. Na hora que eles param para ouvir aquela palavra, isso é muito sério. Quando ele para para ouvir aquela palavra, já está declarando: só quem pode entender quem eu sou, só quem pode crer em mim, é aqueles que são minhas ovelhas. E a ovelha do Senhor de glória a Deus. Isso será com Jesus, isso será hoje e será até a volta dele. Nem todos são ovelhas do Senhor. Ovelha de Cristo
pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E quem é este bom pastor? Ele é o próprio Filho de Deus. Então as ovelhas do Senhor, eles creem que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. E o que é que ela faz? Ela entrega a sua vida a Jesus. Ela entende que aquele que Deus enviou é o pastor da vida dela, e este pastor, ele faz algumas coisas que nós iremos ver como benefício na vida das suas ovelhas. Eles não creram, por mais que Jesus fizesse, eles não acreditavam, eles duvidaram, eles rejeitaram a Jesus, eles blasfemaram de Jesus, eles desprezaram a obra de Jesus. Que coisa, mas é o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. Jesus está declarando: eu já falei várias vezes, eu já mostrei, porque as Escrituras diziam que era Jesus, o que ele viria fazer, como ele era e o que iria acontecer. E estava ali diante dos olhos deles a prova, mas o problema era a incredulidade. Diga bem alto, a incredulidade. Mas o que é que a incredulidade faz? O que é que a incredulidade faz? Está aqui no texto. A incredulidade traz cegueira espiritual. Ela fica cega. Ela olha, ela vê Deus fazendo, agindo, mas ela não consegue enxergar a obra espiritual daquilo que o próprio Deus está fazendo, porque ela não quer enxergar, porque ela quer algo diferente. Ela não consegue ver. Ela olha para tudo, mas não consegue olhar para aquilo que Deus faz. Ela não consegue ver Deus curar. Jesus está curando, mas ela não olha para a cura. Ela não olha para a libertação. Ela não olha para os benefícios de transformação da vida de alguém. Ela olha sempre para algo diferente. Ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Ela não consegue ver. Ela não se alegra. A incredulidade não leva alguém a se alegrar com aquilo que Deus age na vida de outro. A incredulidade, ela traz cegueira espiritual. Por isso Jesus, quando curou o cego foi curado e não viu Jesus. Depois chamaram ele, se apresentou no Sinédrio, se apresentou diante dos pais. Os pais foram chamados, os pais não quiseram falar nada. Disse para os líderes: deixa que ele mesmo fala, para eles estão com medo. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus se apresenta a ele, e diz: sabe quem te curou? Foi ele. E os líderes estavam do outro lado. Eles olharam. Jesus olhou para ele e disse: eu vim para que aqueles que veem não vejam, mas para aqueles que são cegos, eles venham ver. Mas pastor, o que é isso?
E esta visão não é a visão natural, é a visão do entendimento. O entendimento seria aberto, os olhos do entendimento, para receber a revelação de quem é Jesus. E hoje, nesta noite, eu estou vendo vidas que Deus abriu as vistas delas, o entendimento, e hoje compreendem quem é Jesus. Hoje não vive na incredulidade, hoje não vive na cegueira, mas hoje vive na luz que é Jesus Cristo, na luz do Evangelho, na luz da graça de Deus, a luz que ilumina a todo homem que vinha à terra. Mas pastor, me diga agora, cegueira, a incredulidade traz cegueira, e a incredulidade, ela endurece o quê? O coração. Diga-me com misericórdia. A incredulidade, ela endurece o coração. Ela não se inclina, ela não se dobra, ela não se humilha diante da obra do Espírito Santo. A incredulidade fecha o coração. Por quê? Porque ela não consegue entender e ela não quer aceitar Jesus curando, irmãos. Aí alguém chega e diz: é demônio. Jesus libertando, é demônio. Já pensou? Mas a Bíblia deixa bem claro que quando endurece o coração, ela está fechando as portas para a obra do Espírito Santo e para a ação da palavra de Deus. Ela fecha o coração para o reino de Deus. Aí onde entra o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém rejeitar a obra do Espírito de Deus na vida dela, através da palavra e da ação divina do Espírito Santo, rejeitando Jesus, rejeitando Deus, o Espírito Santo e a obra de Deus na terra. Mas pastor, e o que é que a incredulidade faz? Ela cega, ela endurece o coração e ela traz rebelião. Pastor, sincero, oposição. Quando alguém não entende, ela sem querer, ela fica contra aquilo que Deus está agindo, porque ela perdeu a visão, o coração está endurecido e o sentimento não é do Espírito Santo, é o sentimento humano. Ela começa a falar, agir, rejeitar aquilo que Deus está fazendo. Ela não consegue Deus, Jesus fazendo a obra aqui na vida de alguém, mas aquelas pessoas que estavam olhando lá, elas olhavam e diziam: isso não é Deus. Alguém estava endemoniado, cego, surdo. Jesus libertou na frente de todos. A pessoa fala, a pessoa vê, e as pessoas dizendo: isso não é de Deus. Diga-me algo, misericórdia. Aí a Bíblia deixa bem claro que essa pessoa, quando ela abria a boca, ela falava coisas que entristecia a Deus e o Espírito Santo. E cada vez que Jesus falava, era pior. Por quê? Porque eles ficavam irados, porque não eram ovelhas do Senhor.
Ovelha do Senhor não se ira quando vê Deus agir na vida de alguém. Ovelha do Senhor, ela não abre a boca para falar mal daquilo que Deus está agindo na vida das pessoas. Ovelha do Senhor, ela não anda em incredulidade. Ela crê que Deus opera e abençoa vidas para a glória do nome do Senhor. Eu vos abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, eu creio que a sua mente foi transformada, seu coração foi transformado, e agora vocês estão seguindo a Cristo, porque conhece que Ele é o bom pastor. Quem quer nos ver? Glória a Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que eles, depois que Deus fala lá no final, Jesus diz várias coisas, e lá no final eles se levantam. Sabe para quê? Não foi para pedir perdão, irmãos. Não foi para dizer que acreditavam que Jesus era Deus. Não foi para abraçar Jesus. Eles pegaram pedras para matar Jesus. Sério? Eles pegaram pedra, e a Bíblia diz que não foi nenhum, foi dois, foi três. Foi uma grande multidão. Pegaram pedras. Por quê? Porque eles olharam para Jesus e disseram: você é um herege. Você está blasfemando. Você está dizendo que é igual a Deus. Você está dizendo que é Deus. E pegaram pedras para matar Jesus. Isso é sério ou não é? Então, o que é que a Bíblia ensina? Porque quem fala é a palavra. Que existe aqueles que vivem na incredulidade e aqueles que vivem na revelação da verdade de Deus. Aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E sabe o que é que Jesus diz? Vamos ver dentro da palavra, verso de número 26. Vós não credes, porque não são minhas ovelhas. Verso de número 27. Quando Jesus sempre trata de ovelhas, Ele não trata individualmente, irmãos. Ele trata coletivamente. Porque ovelhas aqui são vidas que estão dentro do aprisco. Não é a igreja, é o reino de Deus. Agora, quem é ovelha do Senhor está fazendo parte de uma igreja. E essas ovelhas, elas têm que entender que elas são iguais. E que quem trata das ovelhas é Jesus Cristo. Quem alimenta as ovelhas é Jesus. E quando ele fala das ovelhas, ele fala que as ovelhas têm que estar juntas em comunhão. Por quê? Porque todas elas estão sendo guiadas e dirigidas pelo mesmo caminho. A ovelha que está distante do rebanho, ela se perde. A ovelha que está distante da direção do pastor, ela perde a visão. Por isso Jesus disse que o bom pastor, ele ama as que estão no aprisco e ama aquelas que estão lá fora, que se perderam.
ele vai atrás. Mas existem ovelhas, como o filho pródigo, que estava na casa do pai, que tinha tudo que o pai dava, honrado, valorizado, respeitado, mas desonrou o pai, desvalorizou aquilo que o pai estava fazendo, não quis desenvolver aquilo que o pai colocou nas suas mãos, porque o coração dele não estava no pai, não estava naquilo que o pai queria fazer na vida dele. A preocupação dele era lá fora. Ele queria comer, ele queria beber, ele queria passear, ele queria usufruir daquilo que estava lá fora do mundo. Porque um judeu, na casa do pai, ele tem que andar na palavra. O judeu, na casa do pai, ele é instruído desde criança como deve servir a Deus e andar corretamente. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Com 12 anos de idade, uma criança, um adolescente, ele tem que ir diante dos rabinos para falar sobre a lei e a palavra de Deus. Eles nascem, os pais e a mãe, sentando com ele, andando, descansando, acordando em todos os lugares, falando a palavra de Deus. Eles não perdem tempo, eles não ficam brincando de ensinamento. Eles ensinam, eles vivem, eles mostram as tradições, eles mostram como eles devem ver, e por isso eles são o povo mais abençoados da terra. Mas trazendo para nós, Jesus, ele diz: as minhas ovelhas. Todo aquele que aceitou Jesus, serve a Cristo, ele tem um dono. E o teu dono nesta noite é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja são ovelhas de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor separará um dia os bodes e as ovelhas. As ovelhas entrarão no reino, e os bodes, eles irão para o lago de fogo e enxofre. Mas diga bem alto: eu sou ovelha. Nós somos ovelhas. E Jesus, ele declara que as suas ovelhas, elas fazem o quê? As suas ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas, ela conhece a voz do seu Senhor. E o seu Senhor, ele fala através da sua palavra. Ninguém que está seguindo a Cristo, irmãos, pode seguir a Jesus sem entender o que ele fala. Porque tem muitas pessoas hoje que querem seguir a Jesus, querendo ouvir a voz do seu eu. Eu acho, eu penso, eu não concordo, eu não acredito nisso. Mas a palavra de Deus, ela mostra como a ovelha, ela tem que seguir. Eu pergunto nesta noite: você tem prazer em ouvir a voz de Jesus? A ovelha de Cristo, tem prazer na voz de Jesus. Não adianta. Ele diz que ele e as ovelhas me ouvem. Quem é de Jesus ouve a voz de Jesus. As suas ovelhas, ela
procura estar perto do seu pastor. É ouvir algo na internet que tinha 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas, cada uma chegou e começou a gritar. E as ovelhas lá, elas gritavam, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e não acontecia nada. Aí foi a primeira, a segunda e a terceira. E a terceira, todas 3, e não aconteceu nada. As ovelhas nem do canto saíram. Aí chega bem longe o pastor delas, e ele chama elas, como as outras chamaram. E quando ele chama, todas elas se levantaram e vieram até ele. É o que Deus está dizendo aqui. Quem é ovelha de Jesus tem desejo de estar perto dele e querer ouvir a sua voz. Se alguém não tem desejo de ouvir a voz de Cristo, ela quer ouvir tudo. Ela não quer ouvir a palavra, ela não quer ouvir a direção de Deus, ela não quer ser aconselhada dentro da palavra que Cristo fala, não é ovelha de Cristo. Segundo, as minhas ovelhas, eu as conheço. Mas toda a igreja também não possa conhecer. Não conhece o interior de cada um. Mas Jesus conhece todos que estão aqui. São ovelhas dele. Ele conhece o interior, ele conhece a mente, ele conhece o sentimento, ele conhece o desejo, ele conhece as fraquezas, ele conhece as falhas, ele conhece as virtudes, ele conhece por dentro e por fora, ele conhece os nossos pensamentos, as nossas vontades. Aleluia, Jesus. Ele conhece, mas por isso que ele é Deus. E a Bíblia diz, terceiro, as minhas ovelhas, elas não seguem ao estranho, ela não segue o mundo, ela não segue a filosofia do mundo. As minhas ovelhas, elas me seguem. Aleluia. Nós seguimos os passos dos exemplos e da vida de Jesus. As ovelhas de Cristo se tornam seguidores de Jesus, irmãos. Quem é ovelha de Jesus, ela não segue os seus sentimentos, ela não segue o que o mundo acha, ela segue aquilo que o seu mestre ensina. As suas ovelhas se tornam discípulos de Jesus, se tornam semelhantes a Jesus. Quem é seguidor de Cristo se torna semelhante a Ele, procura imitar Jesus, procura praticar e fazer com que Jesus habite dentro dela. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Cristo habita em vós através da sua palavra. Sabe o que é Cristo habitar em mim dentro da palavra? Esses dias eu já ouvi tantas coisas e alguém chegou para mim, você é muito besta. Chegou para mim já as pessoas, você é muito besta. Eu disse, sou besta. Por quê? Porque eu consigo perdoar, eu consigo amar, eu consigo me reconciliar com alguém que me ofendeu.
e não ter mágoa. Isso não é ser besta. Isso é ser cristão. Se eu não conseguir perdoar alguém, eu nunca serei perdoado. Se eu não conseguir amar o meu próximo, eu nunca amarei a ninguém. Se eu não conseguir amar alguém, eu nunca vou conseguir praticar aquilo que Cristo ensina dentro da sua palavra. Jesus, Ele nos ensina a amar e a perdoar. As ovelhas de Cristo, elas são guiadas através do reino do Espírito Santo, para que Deus age através dela, para que outras ovelhas ela venham servir ao Senhor dentro do aprisco. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele diz mais: aqueles que me seguem, eles são minhas ovelhas. Verso de número 28. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E jamais perecerão. E das minhas mãos ninguém poderá arrebatar. Jesus está dizendo que Ele corre pela sua ovelha, e a sua ovelha que está seguindo a Ele tem proteção. Ninguém, nada pode tirar das mãos do seu Senhor. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus. Jesus está dizendo: eu cuido dela, e quem me deu elas é maior. Diga bem alto: eu e você fomos levados a Jesus pela vontade de Deus. Sabe quem é o teu dono? Jesus e Deus. Jesus disse: quem me deu é maior, e ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Aí eu quero entender: quem é que pode tirar a ovelha das mãos de Jesus e das mãos do Pai? Diga bem alto: nesta noite eu estou protegido. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tirar da presença de Deus, a não ser que eu e você não confie em Jesus. A não ser que eu e você não entenda que quem te protege do mal é o Senhor Jesus. Quem te dá vida é o Senhor Jesus. Quem está com você todos os dias é o Senhor Jesus. Quem zela pela tua vida é o Senhor Jesus. Quem te ama e deu a sua própria vida foi o Senhor Jesus. Então, o que eu trago nesta noite é que Jesus, Ele mostra que aqueles que não são de Cristo, eles são incrédulos. E aqueles que são de Jesus, eles acreditam, eles seguem, eles são conhecidos, ele tem intimidade com Cristo, ele anda com Jesus, ele recebe Jesus, ele é protegido por Jesus, ele é limitado por Cristo.
Jesus leva ele às águas tranquilas, ele tem paz na sua alma e, acima de tudo, ele tem segurança espiritual. Aleluia. Você crê nisso? Quando eu ouço isso aqui, irmãos, sabe o que acontece comigo? Eu tenho convicção, eu tenho segurança, junto na igreja, que é o nosso dono, é Jesus. Que hoje eu não faço mais parte da religiosidade humana. Hoje eu faço parte do mundanismo. Hoje eu não faço parte dos incrédulos. Hoje eu faço parte da família de Deus, do reino de Deus. E que está agindo na igreja ou na vida das ovelhas de Cristo. Diga-me algo: o Espírito Santo. O Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, capítulo 10, eu, verdadeiramente, em verdade vos digo, que o que não entra pela porta não aprista as ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Deus está falando aqui é que os líderes religiosos daquela época, eles não estavam entrando pela porta, eles queriam pular. Aí Jesus disse: não, o aprisco é o reino, e as ovelhas, elas conhecem o seu pastor, e o seu pastor, que é Jesus, para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome. Quando Jesus chamar Charles vai entender a voz de Jesus. Quando a nossa irmã em Cristo Jesus, socorro, escutar a voz de Cristo, ela vai entender a voz de Jesus. As ovelhas entendem a voz de Jesus. E Jesus declara e diz assim: ele abre, e eu chamo pelo o nome das suas ovelhas, e elas são conduzidas por mim, para ver até mim. Depois de sair, todas elas me pertencem e vai diante de mim, e elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Aí Jesus, ele continua dizendo, verso 11: eu sou o pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, e não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão minha voz. Então haverá, um rebanho e um pastor. Então significa isso: Jesus, ele é o seu pastor. Jesus junta as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E essas ovelhas de Cristo, elas serão arrebanhadas. E a Bíblia diz: haverá um rebanho e haverá um pastor. Esse pastor aqui não é Jesus. Esse pastor aqui é alguém que Jesus escolhe para pastorear. O que é pastorear? Cuidar das ovelhas. Quem cuida das ovelhas no rebanho é o pastor. Quem tira o carrapicho das ovelhas
é o pastor. Quem guia as ovelhas dentro da palavra do sumo pastor é o pastor. Quem disciplina as ovelhas, quem aconselha, quem doutrina, alimentando, é o pastor. Quem guia as ovelhas da forma que Cristo quer é o pastor. As ovelhas, elas seguem o sumo pastor e elas seguem ao pastor que Deus colocou na igreja. Seja da Assembleia de Deus, seja da Batista, seja da Assembleia de Deus, são líderes em espírito que Deus colocou para administrar a finança da igreja, administrar os departamentos da igreja, administrar a vida espiritual da igreja, aconselhar casais, aconselhar irmãs e irmãs que estão fora dos padrões da palavra, orientar no caminho que ela deve seguir. Por isso que Jesus, ele deixa bem claro: haverá o rebanho e haverá um pastor. Nesta noite, o pastor da igreja é Nilson Rodrigues de Almeida, junto com a pastorista, que orienta, que disciplina, que chama, corrige no caminho do amor e ensina à igreja o caminho do céu, o caminho da santidade, da obediência. A Bíblia deixa bem claro que Hebreus capítulo de número 13, Hebreus capítulo de número 13, Hebreus 13 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais pregam a palavra de Deus. Considerando atentamente a fim da sua vida, imitai a fé que os tem. Não sei como está em outra tradução. A Bíblia diz que nós devemos seguir aos pastores, porque eles têm a palavra da verdade, e imitar se ele é digno. Se ele não for digno, nem sirva esse pastor, mas se for digno, sirva ele com respeito e com obediência. E a Bíblia deixa bem claro, verso de número 13: obedecer a vossos pastores, sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não por obrigação, gemendo, porque isto não é proveito ou proveitoso para vós. De novo, 17:
obedecer aos pastores e serem submissos a eles. Assim como as ovelhas submissas a Cristo, as ovelhas têm que ser obedientes e submissas a seus pastores. Não é submissão cega, é submissão dentro da paz, sendo guiada na fé, sendo ensinada com amor e sendo apacentada com zelo, sabedoria e, acima de tudo, temor a Deus. Por quê? Porque vela, sabe o que é velar, irmãos? Sabe o que é velar? Cuida das vossas almas e há de prestar. Não é ovelha que vai prestar conta da ovelha. Não é ovelha que vai prestar conta. Quem vai prestar conta das ovelhas é o pastor. Só que o pastor só vai prestar conta das ovelhas que ele obedece e lhe é submissa. Porque se elas não conseguem, as ovelhas não conseguem obedecer ao seu pastor, ser submissa, elas não estão sendo submissas e nem obedientes ao pastor Jesus, que colocou elas como ovelhas para ter um guia para orientar. Glória a Deus. Então, nesta noite, ore pelos pastores da igreja, ore pelos seus líderes, para que Deus nos dê sabedoria e direção, para que cada dia o nome do Senhor seja glorificado. E eu faço isso com zelo, faço isso com amor, para que muitas vezes eu venha falar com alguém, eu procuro falar muitas vezes com muito carinho. Vocês não vão ver tratando ninguém mal na igreja, porque pastor, ele é sério. Vocês não vão ver eu jogando ninguém para fora da igreja, porque pastor não joga ninguém para fora da igreja. Pastor, ele come. Pastor, ele abraça. Pastor, cura feridas. E pastor, alimenta. Pastor, sara. Pastor, ele é servo. Ele é guia. Agora, se o sumo pastor, ele dentro da palavra, através do Espírito Santo, fala algo com o pastor e com a igreja, pastor da igreja, ele tem que submeter a vontade de Deus, a vontade do Senhor, porque quem colocou ele no lugar, na posição, foi Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Cuida aí, fica de pé. Tá bom. Diga bem alto, a minha vida pertence a Jesus. E eu sirvo a Ele. E sirvo a Ele de todo o meu coração. Jesus está nos conduzindo. Jesus está nos guiando. Através do Espírito Santo, da Sua palavra. Porque um dia nós iremos morar no céu de novo. Olha isso. Senhor maravilhoso, eterno, grandioso Deus. Pai amado, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra reine em nossos corações. Que Teu Espírito Santo venha nos ensinar a cada dia a sermos guiados, orientados pela Tua palavra. E que cada dia nós viramos, Senhor, a nos alegrar, porque somos ovelhas de Cristo, somos do rebanho, que um dia nós iremos morar no céu de glória. Somos do rebanho, que somos alimentados, somos cuidados, somos orientados, somos protegidos, somos do rebanho, Senhor, que amamos a Jesus. Temos prazer em adorar a Ele, temos prazer em estarmos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Temos prazer em sentarmos e comermos do pasto que é a Tua palavra. Senhor, nos oriente, nos ajude, nos guie, Senhor. Que Teu Espírito Santo age em nós, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o honor do Teu nome, em nome de Jesus. Podem sentar.
está dando glória a Deus.